E os desafios? Eu desafio-os a ser um top player nesta abertura. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês podem ver pela capa e pelo título deste vídeo, trago-vos uma novíssima coleção da Panini, que é nada mais, nada menos Panini Top Class, que sem dúvida é uma coleção que me deixa ainda muito intrigado. Para aqueles que vocês perguntam, Gil, essa coleção saiu em Portugal? não. Mas consigo mandar vir essa coleção para Portugal? Sim. Para aqueles que vocês não sabem, eu tenho um código de desconto numa loja de cromos que é a Sticker Point. 5% de desconto em toda a loja com o código CANALCROMO5. Porém, esta coleção aqui, infelizmente, já não está lá disponível. Porém, outra vez, vocês podem mandar vir isto da paninishop.de. E aqui vai haver aqui uma pequena nuance, porque eles não enviam diretamente para Portugal. Porém, mais uma vez o porém, vocês têm uma maneira de mandar vir para Portugal. Não vai ser neste vídeo que eu vou explicar, pois é um processo é bastante simples, mas para explicar talvez seja preciso um tutorial. Se vocês querem que eu faça esse tutorial, deixem em baixo os comentários para vocês poderem mandar vir qualquer produto da Panini Shop, porque a Panini Shop é, digamos, em termos de produtos, é a loja da Panini mais completa de todas. E aliás, é a única loja oficial da Panini onde saiu esta coleção. Esta coleção não saiu nem sequer no Reino Unido, nem em Espanha, nem em França, apenas na Alemanha. E se vocês depois repararem, esta coleção está em alemão. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a caderneta e duas caixinhas. Se vocês querem ver uma caixa completa a ser aberta num vídeo, eu quero que vocês batam aqui neste vídeo os 750 likes. Malta, não é nada difícil. Se o vídeo atinge para 1500 pessoas, basta que metade deixe o like. Não parece ser muito complicado. E depois também quero que me digam aqui das equipas que vocês veem aqui presentes, porque estas são então as 14 equipas que estão nesta caderneta. Qual é a vossa equipa preferida? Chelsea, Liverpool, City, United, Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Lille, PSG, Bayern, Dortmund, Inter, Juventus ou Ajax. Eu posso dizer que aqui destas equipas a minha preferida qual é que é? Opa, eu acho que diria o United. Apesar de estar numa fase má, para mim é o United a minha equipa preferida, que está aqui nestas 14 equipas. Não vamos perder mais tempo, vamos passar rapidamente para o nosso estaminezinho e fazer aqui uma pequena review da caderneta e também dos cromos, que também promete ser polémico. Se queres começar a tua coleção de Panini Top Class, a coleção já está disponível na Sticker Point. Usa o código CANALCROMO5 para usufruir de 5% de desconto total em toda a loja. Todos os links na descrição. Pessoal, já estamos aqui no nosso estaminésico com a caderneta Panini Top Class. Aqui não tem que enganar. Às vezes há aquelas cadernetas vossas. Onde é que está o logotipo da marca? Não, aqui está mesmo aqui Panini, aqui na vossa... Jesus, o gajo estava com pressa. É verdade. Como eu estava a dizer, vocês têm aqui então o logotipo da Panini mesmo aqui na vossa cara. É Panini Official 22 Official Sticker Album Top Class. E esta caderneta foi uma caderneta que me deixou um pouco perplexo, porque a Panini já tinha lançado a FIFA 3x5, a qual vocês viram aqui no canal, que ainda me falta um fucking cromo. E porquê que a Panini lançou esta coleção? E a minha resposta é não sei. Mas a verdade é que é uma coleção diferente e vocês já verão o interior da coleção para vocês verem que de facto é uma coleção bastante ousada na minha opinião. Começamos aqui então pela capa, onde vocês já viram, temos então aqui os 14 símbolos das 14 equipas presentes, o Official License Product da FIFA. Temos aqui 3 jogadores, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e aqui ao centro Erling Haaland. Aqui na parte de trás temos Neuer, Lautaro Martínez e David Alaba. Esta coleção, como vos disse, foi apenas lançada na Alemanha e nos países, digamos, germânicos, Alemanha, Áustria e Suíça. Os tons, também não tem muito que enganar, não é? Verde e preto. E agora vamos ver então o interior desta coleção, que, como vos disse, ou vocês vão adorar ou vocês vão odiar. Certamente não vai haver assim muita concordância aí nos comentários. Ou talvez sim, não sei. Mas, pelo que eu sei, a malta não ficou muito agradada e houve malta que gostou imenso. Eu já vos dar a minha opinião. Aqui no interior temos
o tão habitual índice, não é? Onde temos aqui tudo em alemão e eu vou dar o meu melhor para tentar ter o senso comum para perceber o que é que está aqui escrito. Ora bem, aqui parece-me que é as melhores equipas do futebol internacional com a Panini Top Class. Podes conhecer as melhores estrelas das 14 equipas. Pronto, e depois temos aqui as equipas, os top momentos. Raizand, não faço puta ideia o que é que isto quer dizer. Se alguém falar a mão desse lado, diga-me o que é que quer dizer Raizand. Isto presumo seja algum logotipo de top class, diria eu, que é uma novidade da Panini. A Panini nunca lançou nada top class. Não sei se isto é, digamos, um projeto piloto da Panini para o futuro. Aqui que, como cada cromo é feito, e vocês já verão como é que é cada cromo, vocês podem ver aqui este verde que deixou muitas pessoas desagradadas. Depois a posição em campo e aqui um índice para cada nacionalidade, aqui Portugal. Aqui, top momentos, aqui não tem muito a enganar, está aqui uma data, eu acho que aqui é fácil. Temos aqui dia 11 de setembro, Cristiano Ronaldo faz a sua estreia então com o Manchester United, obviamente de 2021, a sua segunda passagem. Aqui, por exemplo, dia 23 de maio, o City ganhou a Premier League, o Barcelona ganhou dia 17 de abril a Taça do Rei, a Juventus ganhou a Taça de Itália, presumo que seja isto. O Bayern ganhou o título pela sua nona época consecutiva. Pronto, temos aqui então o momento das 14 equipas então presentes nesta coleção. Começamos por uma ordem por cada país, neste caso Inglaterra. Começando aqui com o Chelsea, cada equipa tem então dedicadas 4 páginas. Nesta primeira secção temos aqui, penso, uma página de recordes, um cromo dedicado ao capitão. Aqui penso, não tenho a certeza que seja o símbolo, o número de títulos, algumas estatísticas, 8 títulos internacionais, 23 títulos nacionais, Aspilicueta mais de 400 jogos pelo Chelsea. Isto obviamente será algo mais difícil para mim de perceber o que está aqui escrito. Depois aqui algumas secções para alguns jogadores, Rudiger, Timo Werner, Romelu Lukaku. Aqui presumo que seja uma curiosidade, sabias que... Agora, não faço ideia do que é que está aqui escrito, não é? Vou precisar de um tradutor. Tradutores, venham aí para baixo para me ajudar. E aqui não tem muito que enganar, é o 11 base, digamos, da equipa. Aqui, top statistics, Eduardo Mendy, o guarda-redes senegalês. E depois, passamos aqui para, então, os jogadores. E claro, o verde não agradou a muita gente e, digo-vos também a mim, neste cromo em si, pá, é estranho. Vocês verão um cromo e de facto não... Eu acho que a Panini deveria ter feito o cromo de maneira diferente. Os cromos vão ser aqui na caixinha, a gente vamos abrir umas chaquetas e depois vocês vão ver o cromo. Quaisquer das maneiras, vamos pegar aqui num jogador aqui do Chelsea, por exemplo, o Mason Mount. Cada cromo é composto, então, aqui com a página Instagram, a data de nascimento, metade da cara do jogador, a posição em campo, neste caso é médio, e o número na camisola. São então 16 jogadores, aqui isto não é cromo, é apenas aqui o símbolo estampado, por isso, sendo que estão aqui 16 jogadores, temos, claro, ausências relativamente a FIFA 365, que tinham então 20 jogadores. Liverpool, aqui com o nosso Diogo Jota, uma equipa que dispensa apresentações, Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, algo que eu já estive a ver, não há assim uma grande ausência nas equipas. Obviamente, tenho-vos de lembrar que esta coleção foi projetada antes do mercado de transferências de inverno, por isso Luís Dias não está aqui presente, nem Vlahovic na Juventus. Manchester City, aqui a equipa, digamos, mais portuguesa deste álbum. Lille, não sei se o Checa vem lá. Mas aqui temos então 3 portugueses, Rubén Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Manchester United, Diogo Dalot não está aqui presente, por isso temos então aqui apenas 2 portugueses, Bruno Fernandes e, claro, Cristiano Ronaldo. Atlético Madrid, do nosso bem conhecido João Félix. Depois o Barcelona, equipa que também não tem aqui os jogadores contratados neste mercado de inverno, refiro-me a Aubameyang, a Adama Traoré, etc. Ainda, porém, temos aqui Filipe Coutinho, que já se transferiu para o Aston Villa, Martin Braithwaite, que continua no Barcelona, mas sem muito impacto. Daniel Alves, ok, já vem aqui ele, porque já foi transferido há bastante tempo, mas apenas poderia ser inscrito na Liga a partir de
de janeiro. Real Madrid, Vinícius Júnior, Benzema. Depois aqui uma página de publicidade da Beautiful Game, aqui as 14 equipas presentes. O Lille aqui com o José Fonte, o capitão. Será que temos aqui o Checa? Exatamente, esta é assim a equipa mais portuguesa, porque temos Tiago Jaló, José Fonte, o Checa e Renato Sanches. 4 portugueses nesta equipa. PSG, equipa que para mim foi uma desilusão nesta Champions, mas temos Lionel Messi, Neymar Júnior, Kylian Mbappé. Bayern de Munique, Roberto Lewandowski, Musiala, Sérgio Gnabry, Borussia Dortmund, equipa de, claro, Erling Haaland, Inter de Milão, a Juventus, ainda sem Dusan Vlahovic, e terminamos aqui com o Ajax, equipa que o Benfica eliminou nesta Champions, porém uma equipa que joga muito, mas mesmo muito à bola. Temos aqui Antony, se tiver cabecinha poderá ser um dos melhores extremos desta década. E terminamos aqui com um top Raizend. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas parece-me ser distâncias percorridas, grandes distâncias percorridas por jogadores até ao estádio da sua equipa. Por exemplo, 9.500 km sobre o pulo do Japão até Anfield. Quem é que será? Minamino, Chelsea, Mandi, onde é que está? Do Funchal até Old Trafford. E terminamos aqui. Esta coleção é apenas composta por 366 cromos. Espero que não seja uma coleção muito difícil de terminar. Agora iremos passar para os cromitos. Vamos agarrar aqui no meu amigo Shizato. Vamos cortar aqui este selo. Vamos proteger. Para aqueles que vocês não sabem, também temos aqui para mim o santo grau deste franchise Top Class. A coleção de cartas está simplesmente linda. Se vocês quiserem, não se esqueçam de deixar nos comentários. Cada saqueta já agora custa 80 cêntimos. João Félix, Jonathan David, De Ligt, Mason Mount, Depay, Grealish, Alexander Arnold, Tadic. Vamos agora aqui abrir. Elas vêm deitadas as saquetas. O que aconteceu? Estranho, nunca vi saquetas assim. Elas normalmente vêm sempre assim em pé. Vamos abrir o quê? 5 saquetas. Vamos lá ver se vamos ter sorte aqui na nossa primeira abertura de Top Class. Vamos lá ver. Vamos que vamos. Primeira saquetinha. Eu, obviamente, gostava que vocês fizessem esta coleção, que é para também ter mais pessoas para trocar. Claro que isso é o que alimenta este hobby. São vocês, não sou eu, não é o gajo que faz vídeos aqui no YouTube. São vocês, todos os colecionadores que alimentam este hobby. Temos aqui já um cromo brilhante, Benzema. Ok, o verso é verde. Não me lembro nunca de ver um verso verde numa coleção da Panini. Okay, a qualidade do cromo não é melhor que a da Liga Portuguesa, por exemplo. Depois temos aqui 3 jogadores em ação da Juventus. São muito pequeninos. Temos aqui então Chesney, Quadrado e Fede Chiesa. Pedri, um dos meus jogadores preferidos. Agora vocês aqui já conseguem perceber como é que é cada cromo. O cromo, digamos, vem dividido em 2 partes. Esta barra verde aqui é, para mim, honestamente não funciona. E sendo que já tem metade da cara na caderneta, porquê? E sendo uma coleção diferente, porquê não meter o jogador em ação? Mas o cromo assim é horizontal. Não sei. Pá, ou tirar esta barra verde, para mim aqui não fica... É diferente, claro, mas não fica... Podia ficar muito melhor. Depois, Nicolo Barella e Jack Grealish. Em relação à imagem dos jogadores, opá, curto que seja com o fundo do estádio, o jogador em ação, e só ser a parte, digamos, do busto. Por exemplo, prefiro assim o cromo, podia ser assim, do que ser os cromos do FIFA 365. Claro, o cromo do FIFA 365 está bacana com o jogador, mas não gosto com o fundo das corzitas. Prefiro assim o cromo. Bem, eu vou deixar aqui alguns jogadores para depois temos para o nosso top player. Vamos para a nossa segunda saqueta. Abrir com cuidadito. Eu, quando estou a abrir pela primeira vez uma coleção, tenho que conhecer a saqueta, não é? É para não fazer estragos. Look who it is! Harry Maguire! Harry Maguire!
O capitão do United, Jesus, epá, é tão mau, Jesus, tão mau este central. Não vais para top player. Sebastian Haller, o melhor marcador ainda desta edição da Champions. Thomas Müller, do Bayern Munique. Musiala, do Bayern Munique também. E Bernardo Silva. Epá, esta coleção é praticamente impossível não nos seguir top players. São 14 equipas do top europeu. Epá, e claro que isto aqui é muito difícil. É muito difícil escolher apenas um top player, malta. E os desafios? Eu desafio-vos a escolher um top player nesta abertura. Vamos lá ver. Vamos que vamos, galera. Temos aqui 3 jogadores do Barcelona, Ter Stegen, Jordi Alba e Depay. Filipe Coutinho, apesar de ser um jogador que eu gosto muito, e ainda me lembro, para mim foi o melhor jogador do Brasil no Mundial de 2018, não está no seu auge, mas no Aston Villa está a ganhar pontos e tenho certeza que vai estar no Mundial de 2022. Depois aqui, Chrome de Captain, presumo eu, de Andanovic. Kingsley Coman. E Ferland Mendy do Real Madrid. Agora dizer do Bayern Munique. Por que eu ia dizer do Bayern Munique? Não faço ideia. Vamos lá ver. Mais outro jogador que eu tenho a certeza que estará presente no Mundial de 2022. Fabinho, do Liverpool. Thibaut Courtois, Toni Kroos e Benzema. Arturo Vidal, do Inter. Marquinhos, capitão do PSG, e depois aqui presumo eu seja então. Aqui foram de calças ganho para a festa. Depois eu acho que eles foram campeões com alguém a perder. Digamos que foram campeões num sofá. Campeão da Liga. O Atlético Madrid. Ok. E vamos aqui para a nossa última saqueta. Não se esqueçam, malta, se vocês querem que eu faça mais vídeos, isto eu quero muito, muito fazer. Deixar aquele coleção gostoso. Temos César Azpilicueta do Chelsea. Angel Gomes, o jogador que passou pelo Boa Vista. Giorgio Chiellini. Neymar Júnior do PSG. E temos Kondogbia. Agora, malta. Epá, eu vou-vos dar 5 possibilidades para vocês escolherem o top player desta abertura. É assim, Bernardo Silva tem que estar aqui. Não é por ser Tuga, mas por ter sido um dos melhores jogadores da Premier League este ano. Depois, Neymar também. Benzema. Grealish não tem estado ao seu nível. Barella também não, por pena minha. Pedro e Fica. Estes 3 do Bayern, não pá. Se esse aqui o Lewandowski. Pá, Haller merece estar aqui. Não posso trabalhar. O Haller tem feito uma época do caraças. Por isso, malta, o que é que vocês me digam para vocês? Quem é o top player desta abertura? Temos Pedri, Haller, Neymar Júnior, Bernardo Silva ou Benzema. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned and see ya!